Ok, agora a gente pode começar. E aí, galera, quanto tempo que a gente não aparece aqui nesse cenário, sentadinha pra poder conversar com vocês e dar muita dica? Já faz um tempo, né? E isso é muito bom porque teve muito vídeo aqui no canal nesse semestre e vai continuar tendo vídeo o ano todo. Eu quero manter essa frequência de vídeos aqui todo domingo no canal até quando eu conseguir. E por isso, tô de férias, mas tô trabalhando. Porque eu não posso abandonar vocês, principalmente em época de prova, né? E hoje eu trouxe um vídeo muito pedido, que é sobre como destravar em naturezas. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Raíssa, eu tenho 19 anos. Eu não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo, porque eu tava pensando que eu deixo todos os vídeos prontos, né, nas férias, só que em setembro eu faço meu aniversário de 20 anos. Então, eu não sei quando que vocês estão vendo isso. Então, se a gente tiver passado de 19 de setembro, meu aniversário é dia 19 de setembro, eu já tenho 20 anos. Mas aqui hoje, eu tenho 19 anos. Hoje é dia 6 de julho. Então, não sei. Mas oi, pessoal, meu nome é Raíssa, eu tenho 19 anos e eu tô no terceiro período de medicina. Na verdade, agora eu tô no quarto período de medicina, meu Deus. E se você tá travado em ciências da natureza, biologia, química, física, independente, e quer finalmente entender esses conteúdos de uma vez, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar todo o meu conhecimento pra vocês. E de quebra, eu vou te levar para um tour da plataforma do Moisés Medeiros. Pode ser um divisor de água nos seus estudos. Pra quem não sabe, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês os materiais físicos do Moisés. E assim, são materiais que é uma dádiva, um primor. Então não percam esse vídeo, vou tentar colocar aqui nos cards pra vocês. Se eu não colocar, me lembrem nos comentários que eu adiciono sobre o vídeo do Moisés Medeiros pra vocês poderem aí ver todos os materiais físicos. Porque hoje a gente vai dar uma passadinha só pela plataforma online dele. E aí, vamos começar? Eu vou passar por alguns tópicos que podem estar te travando em naturezas. Você vai vendo os seus próprios defeitos e analisando se você está fazendo isso ou não. Primeiro, falta de base. Ciências da natureza vai ser um bloco de conhecimento interligado. Se a sua base nos conteúdos fundamentais é fraca, os temas mais avançados sempre vão parecer impossíveis. E isso acontece por quê? Em química, por exemplo. Se você não domina os conteúdos básicos, tabelas periódicas, ligações químicas, balanceamento de equações, você vai ter muito mais dificuldade em assuntos mais complexos, como eletroquímica ou reações orgânicas. Agora em física. Se a parte de grandezas físicas, cinemática, unidade de medida não é bem estabelecida, tudo que envolve dinâmica, eletricidade, termodinâmica vai parecer um grande enigma. Vai parecer um enigma. Agora, biologia. Se você não tem um bom entendimento de bioquímica, genética e fisiologia básica, metabolismo celular, imunologia e ecologia vão ficar muito mais confusos. Então, antes de mergulhar em assuntos que sejam mais difíceis, faz uma revisão estratégica da base. Faz, por exemplo, uma revisão semanal de reforço, e isso já vai mudando a sua visão dos conteúdos mais avançados. Segundo, estudo passivo. Muita gente acha que só assistir aula, ler resumo. Muita gente acha que estudar é só assistir aula e fazer resumo. Porém, isso é um dos maiores erros. Porque se você só vai consumindo conteúdo sem testar se você tá aprendendo ou não, seu cérebro não vai fixar a informação e aí vai chegar na época da prova e tudo mais, e aí você vai ficar tipo, tá, não estudei nada, né? Então, eu vou te dar aqui alguns sinais de um estudo passivo para você poder identificar se o seu estudo está sendo passivo ou não. Você sente que entende a matéria na hora da aula, mas depois esquece. Quando você tenta resolver uma questão, você trava e não consegue continuar nem desenvolver um raciocínio. Você acha que estudou muito, mas na prova você não consegue refletir esse estudo, não consegue mostrar o quanto você estudou. Tá, Rai, mas qual que vai ser a solução? Primeira técnica que eu usei tanto na época do cursinho quanto agora na faculdade. Explique o conteúdo em voz alta, como se você estivesse ensinando para alguém. Faça flashcards e questões. Flashcard e questão tem que ser uma coisa que é, assim, diária nos seus estudos. Então, você vai revisar conteúdo anterior, você vai revisar logo após terminar a matéria, você vai revisar 2 dias depois, 3 dias depois, 5 dias depois. Vai ter um dia só da sua semana só pra fazer revisão, e aí você revisa tudo que você estudou pra você ver, sabe, se você realmente tá aprendendo. Erro número 3. Dificuldade com cálculo. Uma coisa que assusta muita gente dentro da química e da física são os cálculos. Mas a maioria das dificuldades, acreditem ou não, dentro dessa parte, não é por conta da matéria em si, da dificuldade na matéria, mas por conta dos cálculos envolvidos. Tem muita gente que acha que, nossa, vai ficar muito difícil porque tá envolvendo matemática nessas matérias. Então, o cérebro já condiciona que você não vai conseguir porque você já tá achando difícil, você tá com medo. As principais dificuldades que podem te levar a isso são falta de domínio na regra de 3, na fração, na potenciação, dificuldade na conversão de unidades de medida, quilômetros por hora para metro por segundo, por exemplo, medo de fórmula,
Muita gente tenta só decorar a fórmula ao invés de entender a sua explicação por trás disso. E eu vou dizer pra vocês, eu tinha muita dificuldade em física, mas o cara que me fez aprender física de verdade e perder o medo da física, gente, eu terminei o ano de cursinho com física como a minha matéria favorita. Era a matéria que eu mais tinha dificuldade. É o Davi Oliveira. Cara, o cara é muito bom. E eu vou deixar algumas imagens pra vocês do curso dele aqui, que é da Hotmart. Então é 100% confiável, você vai receber o seu curso. Não é um curso que é muito caro em comparação com outros. E é claro que a gente vai ter um cupom lá que eu vou estar deixando aqui na tela. Mas antes de falar qualquer coisa, gente, não deixem de conhecer esse curso, esse cara que é um professor muito bom. Ele tem o canal Física 2.0 no YouTube, dá pra vocês usarem também se vocês não puderem estar investindo. Mas se vocês investirem, vai ser um dinheiro muito bem gasto. Porque eu usei ele na época que eu tava no cursinho. E na época ele não tinha nem curso, assim, pra vestibular, pra Enem. E era maravilhoso, já era maravilhoso. E eu indico exatamente porque eu usei, porque era muito bom e porque eu amava, eu aprendi a amar física com esse cara. Então, assim, ele realmente é muito bom, sabe? E caso vocês não gostem da didática e tudo mais, tem como você pedir reembolso, se eu não me engano, nos primeiros 5 dias. Então, assim, não gostou? É só pedir reembolso. Não vai... E aí você recebe o seu dinheiro de volta e é isso, e pronto. Mas o conteúdo é muito bom, sabe? Deem uma chance, porque realmente o cara é muito bom. Ele é, nossa, é impecável as aulas dele. Eu amava física só por conta dele. E claro, se vocês forem investir, usem o meu cupom pra me ajudar a pagar o meu aluguel. Porque, querendo ou não, eu ainda faço faculdade em outra cidade, então eu tenho despesas para poder pagar. Então, resumindo, sempre faça uma revisão rápida dos conteúdos base antes de entrar nos conteúdos mais complexos. Então, até mesmo pra química, pra física e tudo mais que precisa de cálculo, faz uma revisão de matemática básica e sempre tenta entender o significado da fórmula por trás. E não fica só decorando. Para finalizar, número 4, falta de estratégia. Estudar de forma desorganizada, sem um método claro, faz você basicamente patinar sem ver um progresso. Isso vai gerar frustração e vai te desmotivar. Alguns sinais de que você não está tendo um método eficiente de estudo. Você fica pulando de um assunto para o outro sem uma conexão. Não revisa o que estudou e esquece rápido. Não pratica com questões e fica focando só na teoria. Passa muito tempo tentando entender um único tema e não avança. Então, assim, quando você for pegar um plano de estudo, se você for pegar um plano de estudo já pronto, um cronograma de estudo já pronto, inclui revisão periódica. Cara, a revisão é a chave para o seu sucesso. Vai estudando de forma integrada. Ao invés de ficar estudando química separado, física separado, biologia separado, tenta ir conectando os assuntos. Por exemplo, bioquímica, metabolismo celular, química orgânica, tudo isso se conecta. Inclusive, os meus professores da faculdade fazem isso. Tipo, eles falam, vocês têm que tentar conectar o estudo que vocês estão tendo aqui, por exemplo, em habilidades médicas, com o estudo de fisiologia. A mais legal, assim, do ser humano, eu acho, eu já falei isso, inclusive, em algum vídeo antigo, é que você, quando tá estudando, quando tá tendo a sua própria rotina, você pode errar, pode recomeçar, pode entender o que você tá errando e usar isso como um combustível para você poder melhorar. E assim você vai fazendo até encontrar o que é certo pra você, porque cada pessoa se adapta de um jeito, estuda de um jeito, aprende de um jeito. Se você se identificou com alguns desse obstáculo, ou até mesmo todos, fica tranquilo, porque agora você entendeu o que pode estar te travando. E agora eu vou te levar pra parte prática. Como destravar o seu desempenho e estudar naturezas da melhor forma possível. Primeira estratégia: reforça a base antes de avançar. Lembra de todos os conteúdos que eu falei lá no primeiro tópico? Revisa todos eles. Se precisar, volta até nos conteúdos do ensino fundamental. Sabe aquela dica de, você vai aprender matemática, estuda matemática básica desde o início, mais, menos, e aí vai fazendo um reforço nisso até você conseguir fazer tudo de cabeça. 2. Torne o seu estudo ativo. Vocês estão vendo que a gente está fazendo o contrário de tudo que eu falei lá no primeiro, né? Sobre assistir aula e fazer resumo. Eu vou dar uma dica pra vocês, que é o que eu uso e o que eu vejo muita gente fazer e dá muito certo. Enquanto você estiver assistindo a aula, eu faço isso na faculdade, enquanto você estiver assistindo a aula, vai escrevendo perguntas. Você não precisa ficar copiando tudo, porque depois, se você quiser fazer um resumo ainda, você pode fazer em cima dessas perguntas. E aí você vai transformando essa explicação nas suas próprias palavras. Porque depois que terminar a aula, você vai rever todas essas perguntas que você fez. E aí você vai ver, eu sei isso, eu lembrei disso. E aí você vai explicando e vai treinando o seu cérebro a lembrar do que você já aprendeu. Como eu falei antes, explicar em voz alta, flashcard, questão, simulado, tudo isso vai te ajudar muito. E se você for o tipo de pessoa que é mais visual, faz um mapa mental. Por quê? Você vai pegar uma folha em branco e vai começar a escrever tudo que você se lembra. E aí você vai puxando as cestinhas e aí vai conectando uma coisa na outra e vai lembrando dos conteúdos. É uma forma maravilhosa de fazer um estudo ativo. 3. Aprenda a interpretar as questões.
Muitos erros às vezes acontecem não porque você não sabe o conteúdo, mas porque você não interpretou direito aquela questão. Isso ocorre até mesmo pelo tipo de conteúdo que a gente consome, por exemplo, nas redes sociais. Se você consome muito conteúdo nas redes sociais, está acostumado com muito conteúdo rápido, você vai querer a resposta assim. E a gente sabe que para fazer prova não é desse jeito, principalmente Enem, que tem aqueles textos enormes para você poder interpretar. Então, às vezes é bom você trocar um pouco do seu celular por um livro, por exemplo. Leia com calma, destaca as partes mais importantes, procure entender o que realmente está te pedindo e vai treinando com as provas antigas do Enem. E outra coisa que é muito legal de fazer também é quando você for resolver as questões, tenta responder só pelo enunciado, antes de olhar as alternativas. Que aí assim você não é influenciado por uma questão errada. Porque normalmente quando a gente vê uma questão e aí a gente lê o enunciado e aí a gente começa a juntar as peças daquela resposta antes de ver as alternativas, quando você bate o olho você já tem certeza de qual que é. Porque a primeira resposta que vem na sua cabeça, normalmente ela é a certa. Era pra mostrar pra vocês um pouquinho da plataforma do Moisés. Então ali no início a gente vai ter os seus dados pessoais. E aqui na parte de videoaulas ele vai te dar as boas-vindas, né, do intensivo. Vai te falar como é que você vai começar, então a gente vai ter várias aulas ao vivo. Tanto as já gravadas antes, você vai ter acesso, quanto as próximas. E você também tem acesso às aulas antigas, aulas completas de 2024. Aqui a gente vai ter química geral e já tudo separadinho por anúncio. Olha aí, por assunto. Olha isso, gente, que qualidade. Tudo 100% completo. É muita coisa. Calma, vou mostrar tudo pra vocês. Resolução de questão também, assim como eu falei pra vocês. Pra vocês entenderem por trás de todas as fórmulas e tudo mais, você consegue entender aqui. Revisão, muita revisão. E um direcionamento pra cada vestibular que você quiser prestar. Olha isso, gente, muita coisa. Minha nossa. Não acaba. Oh, tem mais. Resolução de questão. É muita coisa mesmo. Aqui fica a parte do ao vivo, então a gente vai ter acesso a aulas ao vivo e onde você pode comentar, pode fazer as suas perguntas e tudo mais. Aqui a gente vai ter alguns materiais. Vocês estão vendo que é super simples de mexer em toda a plataforma. Aqui tem tudo em PDF, bonitinho, bem organizado. Os cronogramas. Então tem todo o planejamento aqui extensivo, com os meses certinhos. E os simulados. Então a gente vai ter acesso tanto aos já realizados, quanto aos novos que você vai querer fazer. Então tem tudo aqui. Olha isso, gente. É muita coisa. E aqui tem algumas parcerias onde você pode ter alguns descontos. Como vocês puderam perceber, a interface de toda a plataforma ela é muito simples de mexer. Então, você vai investir ali naquela plataforma, vai ter acesso a um conteúdo que é 100% completo, com aulas muito dinâmicas, com revisão, com simulado, com questão, assim, é muita coisa. Então, já que você já aprendeu a destravar o seu desempenho, essa pode ser uma das ferramentas que vão te ajudar e muito. Essa plataforma do Moisés é uma das mais completas quando se trata de química. Você encontra basicamente tudo dentro dela. Então, aqui na descrição eu vou deixar o link juntamente também com o meu cupom RAINCENEM, se você quiser utilizar. E se você quiser testar a plataforma e verificar se vai encaixar na sua rotina ou não. Então foi isso o vídeo de hoje, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou faltando alguma coisa, não deixe de comentar aqui embaixo, principalmente as dicas de vocês que eu adoro ler. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho, de verificar a descrição, claro, com outros materiais, outros links, minhas outras redes sociais para você poder me seguir, porque tudo isso me ajuda muito a crescer aqui. E claro, a esse vídeo chegar a outras pessoas. E você também pode compartilhar ele para poder ajudar as pessoas que você conhece. Um beijo!